Não sei se você já passou por isso, mas muita gente relata que no treinamento vai muito bem e quando chega na hora da prova, há uma frustração. A pessoa diz que faz realmente o que tem que fazer, que é a realização de muitas questões de prova, e depois chega no momento do pra valer, o desempenho não acontece do mesmo jeito que acontecia nos treinamentos. Às vezes, isso está acontecendo porque o treinamento está sendo feito na hora errada. Bem verdade que eu sugiro que os 4 pilares de estudo sejam texto de lei, doutrina, jurisprudência e muito treinamento em questões de provas reais. Só que para tudo tem um tempo, inclusive para fazer treinamento nas questões reais. Se você está habituado a estudar, ir no seu canal de questões, filtrar as questões da matéria que você está estudando e realizar imediatamente após o estudo aquele exercício, é bem provável que o seu desempenho seja alto. Isso tem uma razão de ser. É porque você está com a matéria fresquinha na cabeça. Você acabou de ver todo aquele conteúdo e agora, com muita facilidade, o seu cérebro está apontando para as alternativas corretas. Até porque alguns livros de concurso direcionam o estudo já para o atendimento daquelas questões. E muitas vezes, o que é escrito nos livros de concurso reproduzem exatamente o teor das alternativas das questões de provas. E aí realmente há uma ilusão de que se tem aquele conhecimento. Existe uma chamada curva do esquecimento de Ebbinghaus. Você encontra com muita facilidade isso aí no Google. Curva do aprendizado e curva do esquecimento de Ebbinghaus. Existem estudos científicos de que se nós estivermos completamente íntegros em uma instrução, no nosso caso em alguma aula, no nosso caso no estudo em livros, nós vamos ter, dependendo já do tempo em que nós estamos submetidos à concentração para estudos ou do nosso grau de maturidade diante dos estudos, nós vamos pensar com um aprendizado aí beirando 90%. Excelente! Então, se você está íntegro uma aula, está completamente concentrado naquela aula, se você está íntegro no estudo de alguma lição num livro, completamente concentrado, você vai ter em torno de 90%. Agora, em 7 dias, você já esqueceu um percentual considerável. Aos 30 dias, esse percentual aumenta bastante. De sorte que entre o estudo e a prova, às vezes tem meses. E aí, cientificamente, você ou já esqueceu aquela matéria ou não a tem a pronto emprego. Às vezes a questão não é de ter perdido o conhecimento, e sim de não ter velocidade de acesso ao setor da memória onde se encontra aquele conhecimento. Então, quando nós acabamos de assistir uma aula, acabamos de ler um capítulo de uma matéria no livro e vamos fazer as questões, ora, você está em torno de 90% detentor daquele conteúdo. Por isso que você tem realmente 90% de acerto naquelas questões selecionadas. E quando chega lá na prova, você percebe que perdeu muito. Foi exatamente em cima disso que, quando nós tínhamos a nossa chamada Operação Delta, nos nossos módulos Alfa, Bravo, Charlie, Delta, que nós trabalhávamos com um processo chamado escalada, que nós sim fazíamos exercícios ao final de cada estudo e depois nós íamos retomando o conhecimento por questões de prova a cada ciclo. Então, imaginemos que hoje nós estudamos o ato administrativo. Então nós vamos sim, ao final do estudo, fazer algumas questões de ato administrativo. Selecionamos lá 15 questões, 20 questões, 30 questões, 50 questões, tudo certo.
E aí nós vamos perceber que realmente nós temos aí um percentual alto de acerto. Só que daqui a 7 dias eu vou fazer as questões daquele módulo que eu vou estar estudando. Imaginemos que eu esteja estudando competência no processo penal. Então eu vou fazer as questões da competência do processo penal e vou fazer um percentual de questões do ato administrativo. Daqui a 14 dias, imaginemos que eu estou estudando controle de constitucionalidade. Eu vou fazer as questões de controle de constitucionalidade, as questões de competência no processo penal e as questões do ato administrativo. Ou seja, eu vou sempre retomando o conhecimento. Isso faz com que eu altere o gráfico da minha curva do esquecimento. Porque quando eu já estou entrando na curva do esquecimento, eu rememoro aquela matéria e eu volto a buscar os 90%. E às vezes, quanto mais eu revisito a matéria, mais eu vou subindo. Vou subindo para 90, 92, 95. E chega um momento que as pessoas começam a afirmar que estão gabaritando. Davi, eu gabaritei o direito e o processo penal. Não adianta, realmente eu sou melhor nisso. Não é isso. É que quando você estudou comigo, eu só tinha penal, processo penal, eu fiz esse processo. E você terminou vencendo essa curva do esquecimento. Mas eu não fiz lá com as outras disciplinas. E você pode ter tanto conhecimento nas outras quanto teve aqui, desde que use o mesmo método. Porque isso de acabar de estudar e de já fazer as questões é um verdadeiro me engana que eu gosto. E honestamente tem muita gente se enganando conscientemente. Muita gente às vezes printando scores de questões de treinamentos, quase lá, um juiz a caminho, um promotor no forno. Engana que eu gosto. Você só está se enganando e está querendo criar mais adeptos para louvar esse auto-engano. E aí começa a empilhar frustrações. E aí vem aquela frase, como é que pode no treinamento eu vou tão bem, quando chega na prova, eu acho é que eu fico muito nervoso. É errado, não é nada disso. Não tem nada a ver com o estado anímico. O estado anímico, sim, é um capítulo à parte. E ele pode comprometer, sobremaneira, o resultado. E dependendo do nível que se tem, precisa sim procurar um auxílio profissional. Agora, o que está errado, o que precisa de ajuste, é o processo de estudo. É o tempo de fazer as coisas. Sim, é necessário estudar e já testar o conhecimento. Eu tenho algumas pessoas ligadas a mim, até professores, que continuam estudando. E às vezes têm cargos públicos, buscam outros cargos públicos, por desafio, por querer uma nova carreira, e me dizem, Davi, já aconteceu de eu estudar determinado material de estudo que me foi disponibilizado, parecia muito bom realmente, bem completinho. Acabei de estudar aquilo e fui para fazer as questões. E cheguei à conclusão que aquilo não serviu para nada. Cheio de macetes, cheio de coisinhas para decorar e não serviu para nada. Aí eu fui para texto de lei, porque percebi pelas questões que aquela matéria era texto de lei. Voltei a fazer questões e descobri que aí sim eu alcancei o percentual necessário para uma eventual aprovação se for fazer concurso naquela matéria. Então é o que estudar e quando estudar. O que estudar, tem muita gente falando. O que estudar, nós vamos encontrar aí dezenas ou centenas de pessoas fazendo sugestões do que estudar. Agora, o quando estudar, pouca gente está falando. Porque a gente demora muito para chegar à conclusão que o quando é tão importante quanto o que é e como estudar. Então começa a pensar nisso. O treinamento tem que ser feito, sim, no momento em que nós acabamos o estudo e ele tem que ser retomado sempre. Então vai chegar um momento que você vai chegar à conclusão que está diante de uma bola de neve. Davi, então vai chegar um momento que eu vou estar fazendo numa sentada só em torno de 100, 200, 300 questões para poder pegar todas as anteriores. Acertou. Só que pela retomada dos pontos anteriores, nós vamos reduzindo as questões do ponto anterior. Claro, eu faço 30 questões agora do ponto ativo que eu acabei de estudar, mais 10 de cada uma anterior, e quando vai avolumando, eu toco pelo menos mais umas 5, mais umas 2, eu vou mexendo com a matéria. Eu não posso deixar de revisitar a matéria. Eu aqui nos meus programas de estudo chamo de método
escalada. Mas aí é só isso. É para vencer a curva de esquecimento. Pensa nisso, que é possível que você saia dessa equipe do Me Engana Que Eu Gosto e comece realmente a ter resultados efetivos. Um grande abraço.